boa tarde, boa noite e, obviamente, boa madrugada para quem estiver acessando esse conteúdo altas horas da noite. Bom, algumas explicações rápidas sobre do que se trata essa pequena aula. Essa foi uma palestra ao qual apresentei na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, dentro do evento chamado 11º CIEB, que é a Semana de Integração dos Estudantes de Biblioteconomia. Fui convidado para falar dentro de uma mesa sobre biblioteca prisional e alguns questionamentos que considero pertinentes e que eu trouxe para essa palestra. E, claro, levando em conta que é uma discussão recente dentro da nossa área, a discussão de bibliotecas prisionais, ela tem 2 ou 3 anos no máximo em termos de literatura científica, e resolvi montar essa aula para disponibilizar na internet, tendo em vista que quando eu fiz essa palestra não foi gravada. Então acho que é um conteúdo que vale a pena a gente disseminar e não se perder. Então, uma grande questão que eu trago é a adequação do conceito, se de fato é correto trabalharmos com a lógica de biblioteca prisional ou se não seria melhor biblioteca em prisões. Parece a mesma coisa, né? Tem uma pequena diferença aí. Vamos ver? Bom, a fundamentação que eu trago para explicar a presente palestra considera a própria resolução da SEAP, que é uma resolução que trata das questões de remissão de pena, por exemplo. Trago também um pouco do viés empírico, tendo em vista que participei de alguns projetos de extensão, um deles intitulado Universidade e Prisão, um diálogo crítico e dialético, e o outro projeto é o Ato de Leitura e a Construção de Liberdade, remissão de pena para pessoas encarceradas. E, claro, os próprios relatórios construídos pela Infopem, tendo como ano base 2014, 2015, 2016 e 2017. Em termos práticos, não há uma divergência nessa literatura do Infopem. Há apenas uma atualização de dados quanto à gestão das unidades prisionais. Então, apesar do último ano base ser 2017, sendo esse relatório publicado em 2019, a gente não vê uma diferença perante os relatórios anteriores. E uma pesquisa bibliográfica, né? Toda uma experiência e literatura científica pesquisada para fundamentar essa fala. Com base nisso, vamos discutir primeiro as questões inerentes à resolução da SEAP número 621. Qual é a justificativa dessa resolução? Ela altera o artigo 126 da Lei 7.210, que é a própria LEP, né, a Lei de Execução Penal. Ela altera essa particularidade que diz respeito à remissão somente por trabalho ou estudo. Ou seja, ela acrescenta a possibilidade da remissão de pena pela leitura. A própria lei apresenta a leitura como uma possibilidade de reinserção social do custodiado, agregando preceitos éticos, morais e o desenvolvimento de sua capacidade crítica. Aqui cabe a gente refletir um pouco sobre esse prefixo "re". Ele é um pouco complicado quando a gente trata da literatura sobre violência, especificamente sobre as questões inerentes à criminologia, tendo em vista que reinserção social é um complicador. Afinal de contas, utilizar-se do prefixo "re" é considerar esse sujeito, essas pessoas, como pessoas que não estão dentro de uma sociedade. São pessoas que, em termos sociológicos, estão em estado de anomia, ou seja, a necessidade da leitura para reinseri-los no social.
Isso é um complicador, tendo em vista que essas pessoas elas fazem parte do ambiente social, não só dentro do ambiente prisional, como antes. Ou seja, são pessoas que outrora, fora das unidades prisionais, estabeleciam relações com o corpo social por intermédio de sua família, de ambiente de trabalho, de ambiente de lazer, entre outros. E claro, considerar essas pessoas como pessoas num estado de anomia, mesmo dentro da prisão, é considerar não só a pessoa, como a instituição prisão, algo que não faz parte do corpo social. Ou seja, não faz sentido se utilizar o prefixo re, né? Há uma questão de pessoas que, de fato, podem estar dentro de uma outra segmentação, de uma outra realidade social, mas utilizar-se desse prefixo como se fossem pessoas fora da sociedade é um modelo de linguagem que permite a perpetuação de atos segregacionistas. Então é complicado, deve-se evitar, e aí toda a discussão e literatura científica que trata sobre violência e sobre a questão da criminologia já tem refletido sobre a problemática desse prefixo re, né? A questão da leitura, voltando ao artigo, ela é vista como um direito de todos e um dever do Estado. Até aí tudo bem. Porém, quais são as condições da remissão pela leitura? No artigo 2, descreve-se duas possibilidades da remissão. A primeira é a resenha da obra literária. Há uma necessidade de escolaridade igual ou superior ao grau de ensino fundamental completo. Ou seja, nesse caso, a pessoa tem acesso a um livro e ela tem que fazer uma resenha dessa obra, não basta a leitura da obra, ela tem que demonstrar que a leitura foi feita e que houve uma apreensão. A outra possibilidade é o relatório de leitura, que é aplicado para pessoas que possuem um ensino fundamental incompleto, tendo em vista que a necessidade de desenvolvimento de um senso crítico da leitura não é solicitada, mas apenas uma comprovação de que a leitura foi feita. Esses são os dois modelos de avaliação da leitura para a possibilidade de remissão de pena. Bom, alguns pressupostos são necessários. Primeiro é o interesse voluntário do participante. A remissão pela leitura ela não é obrigatória, ela não é imposta. E o segundo parágrafo determina o fim do bom andamento deste projeto. O número de 20 a 25 participantes por turma e também o equivalente em exemplares de 4 ou 5 títulos das obras literárias relacionadas pela comissão. Ou seja, mesmo que tenha um grande volume de pessoas interessadas em participar da remissão pela leitura, ainda assim o projeto delimita entre 20 a 25 participantes, ou seja, a remissão pela leitura ela não é para todos, por mais que todos tenham interesse. Além de que há uma necessidade da quantidade de cópias para com que todos possam fazer essa avaliação para solicitar remissão pela leitura. Em tese, todos os participantes do projeto vão ler uma determinada obra que foi organizada a partir de reuniões pela comissão. Comissão esta que é considerada através da pessoa que faz parte do projeto, pode ser um pesquisador, um professor ou até externo da unidade prisional, um membro da própria SEAP e um professor que faz parte da escola dentro do ambiente prisional. Bom, vamos pensar agora a questão da remissão de pena em si. O artigo 4 diz que o participante terá o prazo de 30 dias para a leitura da obra literária, ao qual, após esse prazo, ela vai elaborar um relatório de leitura ou uma resenha crítica. Caso aprovado, ou seja, há uma nota de avaliação, no mínimo 6,
ela conseguirá remir 4 dias de sua pena. Ainda no artigo 4, a lei diz que o participante, no prazo de 12 meses, tem a possibilidade de remir até 48 dias de sua pena. O parágrafo 2 diz que a remissão de pena pela leitura será assegurada de forma cumulativa com a remissão concedida por trabalho ou por estudo. Ou seja, a pessoa que se encontra dentro do ambiente prisional, ela pode acumular tanto a remissão de pena pela leitura, quanto a remissão de pena por trabalho, quanto a remissão de pena por estudo. O artigo 5 diz que o atestado para fins de remissão será expedido pela comissão encaminhada ao setor de classificação da unidade, que enviará mensalmente o atestado e a resenha original para o juízo da vara de execuções penais, anexando cópias ao prontuário do participante. Até aí a gente tem um parâmetro de como funciona essa remissão de pena pela leitura em consonância com as remissões já estabelecidas anteriormente, que é a remissão por trabalho e a remissão por estudo. Agora vamos pensar algumas questões que dizem respeito à remissão de pena, atrelando tanto a literatura científica quanto o viés empírico. Algumas problemáticas são visíveis. A primeira é que há uma anulação da trajetória de vida dessas pessoas. Ou seja, a estrutura que permite a construção da remissão de pena pela leitura, ela é inviabilizada por diversos fatores. Primeiro, porque desconsidera a questão da própria instrução educacional. Muitos nem ensino fundamental incompleto possuem, então já há uma pequena barreira. E mesmo tendo o ensino fundamental incompleto ou mais, o pouco acesso à educação inviabiliza uma boa construção de um fichamento e resenha crítica. Ou seja, os poucos que aparentam o interesse de desenvolver a remissão de pena pela leitura, de fato conseguem alcançar a nota mínima para a remissão de pena. Temos aí uma pequena diferença em que se apresenta uma segregação ao invés da reinserção social. A gente já discutiu a problemática do prefixo re, inserção social, tendo em vista que, na verdade, o que temos é o conceito de segregação, conceito esse estabelecido muito bem por Foucault, na obra intitulada Os Anormais, em que, em termos práticos, Foucault explica que a segregação é um modelo no qual se retira uma pessoa de um determinado corpo social, de uma determinada estrutura, e o aloca em uma outra estrutura, mesmo que essa estrutura faça parte do corpo social ao qual esse sujeito estava inserido. Exemplo prático: a pessoa presa que é retirada do seu ambiente geográfico de convívio e é alocada dentro de uma unidade prisional que pode fazer parte do mesmo bairro, do mesmo estado. Ela não é uma pessoa que saiu da sociedade, ela é uma pessoa que está em condição de segregação. Ela foi retirada de um ambiente e alocada em outra. Portanto, a reinserção social é minimamente errônea, é no mínimo um termo equivocado, tendo em vista que o que há é uma segregação. É uma pessoa que passa a fazer parte de um outro campo dentro da sociedade. Outro complicador é a ausência satisfatória de escolas e bibliotecas nas unidades prisionais. Então, por mais que a lei exista, e mesmo que a gente considerasse que a lei proporciona facilidades para a remissão de pena, o que a gente já percebe que não é, que há determinadas barreiras, o fator principal é que não há escolas, segundo o Infopem, e muito menos bibliotecas nas unidades prisionais. Por mais que seja um direito assegurado por lei, nem todas as unidades prisionais possuem escolas, e quase todas não possuem bibliotecas, quando nada, um armazém com livros
ou uma pequena biblioteca que não necessariamente contempla as obras que foram definidas pela comissão para construir o projeto de remissão pela leitura. Ou seja, mesmo que tenha uma biblioteca, não adianta se utilizar de qualquer obra para remissão pela leitura se essa obra não faz parte do que foi definido pela comissão. Atrelado a isso, há a questão de pouca aderência e disponibilidade de vagas. Poucas pessoas que estão dentro das unidades prisionais têm interesse em participar pela remissão de pena, devido à dificuldade de avaliação, devido à dificuldade ao acesso das obras, ou mesmo à inexistência de obra para a leitura e, por conseguinte, a remissão de pena, além da disponibilidade de vagas serem limitadas. Se a gente pensar que o projeto deve contemplar em torno de 20 a 25 pessoas e há unidades prisionais que possuem para mais de 1.500 pessoas, mais de 2.000 pessoas, sem levar em conta a superlotação, a gente já pode dizer minimamente que os projetos de remissão de pena pela leitura são para poucos ou praticamente nenhuma pessoa. Atrelada à questão da ausência satisfatória de escolas e bibliotecas, também temos a ausência de profissionais. Há poucos professores e colaboradores disponíveis para a implementação do projeto. E os poucos professores, mesmo professores que atuam dentro das unidades escolares, nas prisões, são professores que já estão atarefados com a sua própria rotina de trabalho, com o próprio ato de ministrar aulas, de coordenar o curso dentro de uma unidade prisional. Então, o fator tempo também inviabiliza muitas das vezes a própria efetivação de um projeto de remissão de pena pela leitura. Outra questão muito complexa é a subjetividade na escolha dos participantes. Quais são os critérios envolvidos na construção da equipe de comissão para a implementação de pena pela remissão de leitura? Quais são os critérios envolvidos nas indicações das pessoas presas que podem participar do projeto? Os voluntários, entre aspas, e voluntários que são disponibilizados para ajudar na implementação do projeto. Cabe a gente ter um senso crítico quanto ao corpo envolvido no projeto. Se são pessoas que de fato fazem parte para uma construção salutar de uma remissão de pena pela leitura, ou se não há determinadas implicações políticas, se não há determinadas questões inerentes ao regime de uma determinada unidade prisional. Conflitos entre facções criminosas também é um exemplo. Muitas das vezes a questão de uma determinada pessoa participar dentro do projeto de remissão pela leitura se dá não pela instrução acadêmica ou pelo interesse dessa pessoa. Essa pessoa também pode fazer parte da remissão de pena por critérios subjetivos, como, por exemplo, uma imposição da facção criminosa. E aí, um exemplo básico que a gente pode pensar é um projeto de remissão pela leitura que só contempla pessoas de uma determinada facção e não outras. Ou o contrário, a questão de determinadas pessoas se sentirem incomodadas de participar do projeto de remissão pela leitura pelo fato de que nesse projeto há pessoas que não são da mesma facção. Ou seja, a questão do receio, a questão do medo, a questão de evitar conflitos internos. Então perceba que a remissão pela leitura ela não é algo tão prática, não é algo simples de ser implementada dentro de uma unidade prisional. Outro fator básico que a gente deve pensar é a ausência de material para o exercício da remissão de pena pela leitura. Não adianta todos estarem disponíveis e aptos para implementar o projeto e não ter, por exemplo, os livros para a efetivação da leitura e resenha. Outro fator que a gente deve refletir é a imposição de critérios que não contemplam o sujeito.
o hábito de leitura e a remissão de pena em si. Alguns critérios muito básicos, por exemplo, a pessoa trabalha dentro da unidade prisional e só é permitida a implementação do projeto de remissão de pena pela leitura justamente no horário em que a maioria das pessoas estão trabalhando ou ocupadas com outras atividades dentro da prisão. Ou seja, a gente pode pensar todas as questões envolvidas quanto a, de fato, uma possibilidade de implementação do projeto ou não. Afinal de contas, se a maioria das pessoas aptas e que demonstraram interesse em participar do projeto, por exemplo, na parte da manhã, são inviabilizadas porque de manhã elas participam em atividade da prisão, logo o projeto deixa de existir. Barreiras quanto à entrada, por exemplo, dos participantes do projeto, atraso da entrada dessas pessoas. O projeto está marcado para começar, por exemplo, às 11 horas da manhã e os professores só são liberados para entrar depois do meio-dia. Isso por si só já anula aquele dia para a implementação do projeto. Então, percebo que muitos critérios adequados, burocráticos ou questionáveis podem interferir numa boa construção de um projeto de remissão pela leitura. E, claro, a lógica da remissão de pena pela leitura como exercício de poder, seja por parte da comissão ou mesmo das pessoas presas, que é como eu exemplifiquei. Qual é o poder que a pessoa que faz parte do projeto tem? Um desses é justamente a pessoa poder escolher quem vai poder participar do projeto ou não. A pessoa, seja um funcionário da própria SEAP ou um professor, ter o direito de escolher quem vai participar. Ou um próprio apenado, que também pode compor a comissão de forma indireta, encaminhar determinadas pessoas aptas, voluntárias ou com aspas voluntárias, a participar do projeto. Ou seja, uma pessoa presa que detém o poder de escolher quem pode solicitar a remissão de pena pela leitura. Percebam que há inúmeros complicadores envolvidos dentro dessas questões. Com base nisso tudo, onde ficam as bibliotecas prisionais? Ou melhor, as bibliotecas em prisões? O que de fato queremos? Pensar que diante dessa possibilidade de remissão pela leitura, entre outras funções que uma biblioteca em prisão pode ter, a gente tem que entender que há uma diferença da atuação do profissional bibliotecário e da instituição biblioteca dentro da prisão. Pensar que biblioteca prisional, ou seja, o adjetivo prisional à biblioteca, remete ao que o próprio Loïc Wacam apresenta na sua literatura como um status de polícia. Muitas das vezes, pessoas, atividades construídas dentro da biblioteca, seja pelo profissional auxiliar ou mesmo pelo bibliotecário, pode ser de forma intencional ou não intencional, atividades que possuem o status de polícia e ou de punição dos apenados. Ou seja, até que ponto a biblioteca e, obviamente, o bibliotecário possui uma autonomia para desenvolver um projeto de remissão pela leitura. E outras atividades inerentes à biblioteca, como a instrução à pesquisa, como tirar dúvidas, como acesso a fontes de informações, independente de serem livros, entre outras tipologias documentais. Então percebam que diante desse cenário há uma discussão política que diz respeito ao profissional bibliotecário e o seu ambiente de trabalho, que é a biblioteca em prisão. Por isso, dentro da literatura científica e também de discussões elaboradas dentro do laboratório ao qual eu participei no meu período de doutorado,
que é um laboratório que discute justamente questões inerentes à violência e práticas sociais, muito foi pensado se o adequado em termos conceituais é utilizarmos o conceito de biblioteca prisional ou de biblioteca em prisão. Ou seja, uma biblioteca que está inserida dentro do ambiente prisional, não uma biblioteca de prisão. Percebo que há uma diferença entre uma terminologia que apresenta um status de polícia, tal como a literatura já apresenta críticas, entre um termo que apresenta a biblioteca como um espaço em que o bibliotecário tem autonomia de atuação. Ou seja, o que a gente quer é uma remissão de pena ou uma remissão, entre aspas, de pena. Uma atividade meramente proforme, que tem pouca amplitude ou mesmo uma ação nula dentro de um ambiente prisional. Quais são os pontos em que o bibliotecário deve participar, interferir, apresentar o seu viés dentro da biblioteca e, por conseguinte, da unidade prisional? Qual é o espaço de tomada de decisão que o bibliotecário deve atingir? Ele deve apenas tocar o projeto dentro das condições que lhe são impostas, disponibilizadas, ou o bibliotecário deve apresentar uma autonomia de como o projeto de remissão deve ser construído dentro de uma unidade prisional? Em resumo, o que está em discussão é se o bibliotecário ele de fato está em prol do usuário ou se o bibliotecário é unicamente corporativista. Será que devemos manter a discussão básica em que o bibliotecário deve lutar pelo espaço de atuação dentro de bibliotecas em prisões? Meramente uma discussão que, claro, é necessária, é pertinente, é salutar, de que toda biblioteca deve ter um bibliotecário, independente de onde essa biblioteca se encontre, isso é óbvio. Mas será que essa discussão, ela por si só é o suficiente? Basta o bibliotecário atuar dentro de uma biblioteca em prisão? Então, a gente deve repensar essas questões, tendo em vista de que a gente não pode atrelar a discussão da biblioteca em prisão apenas pelo espaço de atuação, porque senão, infelizmente, o que a gente vai ter é meramente uma biblioteca prisional, meramente uma biblioteca que não atende o usuário, nesse caso, apenado, ou até mesmo egressos do sistema prisional. Teremos apenas um espaço de uma biblioteca que serve a uma direção da unidade prisional, que serve a questões muitas das vezes de polícia ou mesmo punitivas, né? Ao invés de um espaço que permita o acesso à informação, permita uma construção de um projeto de remissão de pena pela leitura adequado, abrangente e que de fato traga efeitos para as pessoas, independente de serem pessoas apenadas ou mesmo a equipe da SEAP e, claro, a própria autonomia do bibliotecário dentro de uma biblioteca em prisão. Eu espero que todas essas questões apresentadas tenham sido interessantes, pertinentes para vocês. E, claro, sugestão, crítica, comentário, fiquem à vontade para apresentar essas questões. Alguma dúvida, pode apresentar nos comentários que eu vou ler e com certeza vou responder a vocês. Se gostaram do material, eu recomendo até se inscrever no canal, porque toda semana vai entrar mais um conteúdo para vocês, não necessariamente de uma discussão de biblioteca em prisão ou violência, discussões a respeito de violência, de informação e de memória, de forma geral. Então, para quem quiser e tiver interesse, há outros vídeos já dentro do canal e podendo acompanhar os próximos vídeos que serão disponibilizados. Por agora é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.